Os registros a seguir foram reunidos a partir de arquivos reais, espalhados por diferentes épocas e lugares. Todos eles têm algo em comum. Nunca receberam uma explicação definitiva. O que você vai ver agora não são histórias, são registros. O primeiro registro nos leva para a Alemanha. Em 1984, na Alemanha, um caso estranho começou. Günther Stoll dizia que estava sendo seguido por alguém que ele chamava apenas de eles. Uma noite ele escreveu uma palavra misteriosa, Yogtze, e ficou em pânico. Horas depois, saiu de casa sozinho, como se soubesse o que ia acontecer. Pouco depois, seu carro foi encontrado totalmente destruído e já era tarde demais. Testemunhas disseram ter visto 4 homens ao redor do veículo e ninguém sabe quem eram. Nenhuma explicação, nenhum motivo, apenas um código sem solução. Yogtze. A polícia nunca decifrou o código, nunca encontrou os homens e nunca descobriu o que Stoll tinha percebido naquela noite. Yogtze continua sem explicação e alguns acreditam que ele não queria decifrar um código, mas fugir de alguém que já sabia demais. O registro foi encerrado sem conclusões. Alguns anos depois, um registro semelhante surgiria no Brasil, em um local público e movimentado. Em 1995, no Shopping Barra, em Salvador, algo estranho aconteceu. Um homem entrou no shopping como qualquer pessoa. Andou pelos corredores, olhando tudo ao redor, como se estivesse procurando algo. De repente ele parou, ficou completamente imóvel, sem piscar, sem reagir, sem responder a ninguém. Testemunhas disseram que ele parecia em transe. Quando tentaram falar com ele, ele só disse: "Eles finalmente me encontraram." No hospital ele não sabia seu nome, não sabia onde estava, nem reconhecia a própria vida. Tentaram identificá-lo, mas nada foi encontrado. Nenhuma família, nenhum registro. Parecia que ele nunca tinha existido. O caso desapareceu dos jornais, mas até hoje, quem passa por aquele corredor diz sentir algo estranho, como se tivesse algo observando. Apesar das buscas e dos relatos coletados, não há registros oficiais que expliquem o que aconteceu após aquele momento. O caso foi arquivado sem respostas. Diferente do caso anterior, esse próximo registro ocorreu longe de áreas urbanas, em uma região isolada. Em 2020, algo estranho aconteceu na Serra do Cipó. Um homem foi encontrado caminhando sozinho, descalço e completamente perdido. Quando a polícia chegou, ele não fugiu. Eles perguntaram quem ele era. Ele respondeu, com calma demais: "Eu não sou daqui." No hospital tentaram identificar ele, sem documentos, sem registros, sem digitais reconhecidas. Nada conectava ele a ninguém. Era como se ele tivesse surgido do nada. Algumas pessoas dizem que ele estava em choque, outras que estava fugindo. Mas ele só repetia: "Eu sou o guardião." Dias depois, ele desapareceu do hospital, sem câmeras registrarem, sem testemunhas, sem rastros. Ninguém sabe de onde ele veio ou para onde ele foi. E até hoje, ele continua sem identidade. Casos como esse não são recentes. Décadas antes, um registro ainda mais antigo já levantava as mesmas perguntas. Fayetteville, West Virginia, Estados Unidos, 24 de dezembro de 1945. Na noite de Natal, algo estranho aconteceu. Uma família inteira dormia, mas quando os primeiros gritos surgiram, já era tarde demais. A casa da família Soder estava em chamas. E no meio do caos, nem todos conseguiram escapar. 5 crianças simplesmente desapareceram, sem vestígios, sem sinais, sem nada que explicasse o que realmente aconteceu ali. E aqui está a parte mais perturbadora. Depois que o fogo apagou, nenhum corpo foi encontrado. Investigadores disseram que o incêndio foi forte demais, mas especialistas afirmam que isso é impossível.
Meses depois, a família começou a receber cartas anônimas, telefonemas estranhos e testemunhas afirmaram ter visto as crianças vivas. Um homem dizia ter visto uma delas em outro estado. Uma mulher afirmava ter cuidado de duas delas, como se estivessem sendo escondidas. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com os filhos Soder, se foram levados, se fugiram, ou se alguém planejou tudo isso. A única coisa certa é que aquela noite nunca teve uma explicação. Mesmo após anos de investigação, registros como esse continuaram surgindo em diferentes partes do mundo. Esse é um dos casos mais estranhos e perturbadores do Brasil. Dois homens, Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, técnicos eletrônicos, que saíram de casa dizendo que voltariam logo, nunca voltaram. Dias depois, foram encontrados no topo do Morro do Vintém, no Rio de Janeiro. E o que mais chamou a atenção não foi onde estavam, mas como estavam. Eles usavam algo feito à mão, máscaras feitas de chumbo. Não havia sinais de luta, nem ferimentos. Nada ao redor explicava o que aconteceu ali. Era como se tivessem deitado e simplesmente esperado. Próximo deles, uma garrafa, uma capa impermeável e um bloco de notas com uma mensagem estranha. Comparecer ao local, aguardar o sinal, proteger-se. Proteger-se de quê? Alguns investigadores acreditam que eles faziam parte de um grupo secreto, testando algum tipo de experimento. Outros dizem que acreditavam estar prestes a fazer contato com algo que não conseguimos explicar. Até hoje, ninguém sabe o motivo das máscaras, nem o que aconteceu naquela noite no Morro do Vintém. Só sabemos que esse caso permanece sem resposta. O próximo registro é também um dos mais conhecidos. Ainda assim, sua origem nunca foi confirmada oficialmente. No final dos anos 1960, a Califórnia entrou em pânico. Casais começaram a ser atacados em lugares isolados, sem aviso, sem padrão claro. Pouco tempo depois, jornais receberam cartas. Elas eram assinadas com um símbolo estranho. Ele se chamava Zodíaco. Nas cartas ele descrevia crimes, zombava da polícia e exigia que seus textos fossem publicados. Ou ele continuaria. Algumas cartas continham códigos, que ele dizia revelar sua identidade. Alguns foram decifrados, outros nunca. A polícia suspeitou de dezenas de pessoas. Nenhuma prova definitiva. O assassino parecia sempre um passo à frente. Então, de repente, as cartas pararam. Mas ninguém sabe se ele parou. Alguns acreditam que ele morreu, outros que apenas mudou, ou que nunca foi apenas um. O caso Zodíaco nunca foi resolvido, e talvez nunca seja. Arquivo aberto. Você acha que ele parou ou apenas esperou? Registros como esses continuam surgindo em diferentes épocas e lugares. Alguns permanecem arquivados, outros ainda aguardam uma resposta. Novos arquivos continuam sendo analisados.